Meio a polêmicas, como o caso Master e as emendas associadas a Valdemar Costa Neto, às vésperas das convenções partidárias, a federação formada por Progressistas e União Brasil não deve apoiar a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro do PL na disputa pela presidência da República. Isso foi antecipado pela nossa repórter, a Beatriz Manfredini, nesta semana. As legendas devem anunciar uma neutralidade em relação a Flávio. O Partido Progressista chegou a cogitar uma vaga de vice na chapa, mas agora prepara a liberação de filiados para que eles apoiem os candidatos que acharem mais adequados. Entre os fatores envolvidos nesta decisão estão desgaste na relação com o pré-candidato do PL, com dirigentes das siglas, como Ciro Nogueira, além da pressão de lideranças regionais por candidatos dos próprios estados. Começar essa com o Bruno Musa, quando a gente olha, sei lá, para o cenário paulista, fluminense e no Distrito Federal, todos fazem a conexão. Ao PL, o PP vai embarcar na do PL. Mas não é bem assim quando a gente olha para o resto do Brasil, né? Tanto que a Federação União PP deve liberar a sigla para apoiarem seus candidatos localmente. Musa. O que mostra, mais uma vez, que todo e qualquer partido não tem uma ideologia muito bem definida, esses que compõem grande parte do centro. É impossível você determinar o que é a ideologia de cada um desses partidos. Veja, se nós olharmos individualmente cada um desses quadros que compõem, ou seja, os indivíduos, as pessoas em si que compõem cada um dos quadros desses partidos do centro, você pode muito bem traçar uma ou outra característica para cada um. Mas, no meu entender, quando você tem mais de... Quantos partidos nós temos? 30 partidos políticos. É impossível você ter esse tamanho de ideologias. Consequentemente, fica muito claro que isso é para se aproveitar do mecanismo político brasileiro de pegar essas emendas parlamentares, ou seja, o dinheiro do pagador de imposto, para fazer as suas próprias políticas e distribuírem ali nos seus próprios redutos, dentre vários outros fatores importantes nessas disfunções que a política brasileira causa. Então, eu acredito que um partido deveria aglutinar pessoas que tenham mesmas características de pensamento. Não importa quais sejam. O Partido Comunista tem que ter pessoas ali dentro comunistas, por mais que eu não concorde em absoluto com nada deles. Mas eles têm que se unir ali e acabou. Um partido liberal, a mesma coisa. Um partido libertário, a mesma coisa. Para que as pessoas possam, de fato, escolher o que é que eles defendem e se eles se sentem representados por aquilo ou não. O grande problema no Brasil, quando nós vemos esse abandono do nome A ou nome B, significa que você vai abandonar o Flávio e vai apoiar quem? Vai voltar para o Lula? Se ele passa a crescer nas pesquisas, você pula de muro e apoia uma ideologia completamente oposta àquela anterior que você apoiava? Eu acho que passou do momento de nós darmos realmente uma resposta a esses partidos, que é justamente o seguinte: se você não representa ideologia, você não tem votos. As pessoas simplesmente não decidirem por aquele partido. Vai por quem você se sente representado. E, infelizmente, no Brasil, são pouquíssimos, né? Pois é, acho que a gente tem 30 ou 30 e poucos partidos registrados e uns 22, 23 no processo de registro. Então, seria algo como 50, 53, 55 partidos, né? Se esses que estão em formação forem aprovados. Não existem 55 ideologias, né, Mota? Mas talvez a ideologia seja: vamos aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados. Antes do Mota falar, preciso me despedir de parte da rede, porque algumas emissoras ficarão agora com seus programas e telejornais locais. Muito obrigado pela audiência e pela parceria. Continue com a gente. Você, Mota, 55 partidos, não há 55 ideologias, mas todos querem aumentar o número de cadeiras na Câmara dos Deputados, porque isso dita o volume de dinheiro que será destinado a essas siglas, né? E aí é que está o problema, Caniato. O problema não está no número de partidos. Eu não vejo absolutamente problema nenhum com isso. Se cada cidadão brasileiro quisesse fundar o seu próprio partido, vá em frente. O problema é que os partidos só podem ser financiados com dinheiro público. Esse é que é o problema. Essa foi uma decisão tomada pelo Estado brasileiro que eu acho completamente absurda. Os partidos e os políticos deveriam ser financiados com o dinheiro privado. Quem quiser apoiar um partido, que doe o seu dinheiro.
E aí os críticos dizem, mas isso ia criar vantagem para alguns e prejuízo para outros, justamente como acontece hoje, para aqueles partidos que são mais habilidosos em se aproximar do poder, eles conseguem mais dinheiro. Aqueles que dominam melhor os esquemas, as malandragens, esses conseguem mais dinheiro. Se você acha que financiamento público de campanha, como existe no Brasil hoje, é a solução para esses problemas, eu dou um conselho para você: seja candidato a um cargo eletivo uma vez só, e aí você vai ver as suas ilusões desmoronarem uma por uma. Pois é, deixa eu passar para o Dávila aqui. Muitas vezes nós discorremos a respeito dos objetivos dos partidos, né? Ou esse partido tem ideologia, ou a ideologia desse partido tudo isso está muito claro na agenda daquele partido. O que se vê na maior parte das vezes, há exceções, é que sempre há uma flexibilização, né? Nessa eleição, talvez determinado partido esteja mais à direita. Depois, na próxima eleição, por conta de alguma figura, ela vem mais para o centro. E claro que tem sempre um objetivo eleitoral, quando a gente olha para as cadeiras na Câmara dos Deputados. Todos querem aumentar o número de cadeiras, né, Dávila? Essa é a leitura que muitos fazem, os dirigentes partidários. Dane-se a ideologia, dane-se a agenda do partido, vamos atrás das estratégias para aumentar o número de cadeiras? Exatamente, mas isso não é só no Brasil, Caneta, é no mundo inteiro, é no mundo da democracia. Pega os Estados Unidos, que coisa interessante, existem centenas de partidos nos Estados Unidos, mas apenas o Partido Democrata e o Partido Republicano têm força suficiente para eleger bancadas. Mas assim, isso não impede que uma pessoa crie partido político, então pode criar partido quanto quiser. E os partidos vão mudando. Imagina só o que já mudou o Partido Republicano e Democrata em posicionamento nos Estados Unidos. Então isso é normal. Os partidos vão se ajustando para tentar abocanhar uma parte cada vez maior do eleitorado. O Brasil, como você bem falou, também tem dezenas de partidos. Mas veja só o que vem ocorrendo ultimamente. Na última legislatura, nós tínhamos quase 24 partidos representados. Hoje nós temos 11. Já caiu de 24, 25 para 11 e vai cair mais. Por quê? Porque nós criamos a cláusula de barreira. A cláusula de barreira hoje determina que os partidos que não atingirem a cláusula de barreira não terão essa representação no Congresso. Então o que acontece? Isso vai ajudar a diminuir o número de partidos políticos. E como nós vamos chegar a 3% dos votos nacionais totais, ou pelo menos representação em 3 estados brasileiros, o que vai acontecer? Vai reduzir ainda mais. Na eleição de 2030, provavelmente nós vamos ter 5, 6 partidos, o que é aí uma média de alguns partidos, de número de partidos em vários países europeus. Então, eu entendo que nós estamos, apesar dessa, como você bem disse, essa profusão de criação de novos partidos, muitos partidos vão morrer ou vão fazer a fusão, que é o blocão aí, como estão criando, como o PP, União Brasil e tal, para tentar ganhar força. Então, Caniato, a regra hoje no Brasil de adotar a cláusula de barreira, e se nós conseguirmos aprovar o voto distrital, essas duas mudanças podem mudar significativamente o número de partidos e a qualidade da representação no Brasil.